Masatika é um taco feio e perdedor, até que a garota mais popular da escola se apaixona por ele. Mas ela não é apenas qualquer garota popular. Ela é tão popular que todos os alunos a olham, invejando o chão que ela pisa. Na manhã seguinte, o Almar Timothée Chalamet se aproxima dela, pensando que seu corte de cabelo de $2 é suficiente para impressioná-la, mas Alia o rejeita imediatamente. O idiota tenta manter a pose mudando de tática para conseguir o número dela. No entanto, Alia destrói sua autoestima e lhe diz que não tem nenhum interesse nele, deixando-o sem palavras. O resto da escola perde qualquer esperança de conquistá-la, já que ela acabou de fulminar o garoto mais cobiçado da escola. Mais tarde, Alia chega na aula e encontra Masashika recuperando o sono, então ela chuta o idiota para acordá-lo e pergunta se ele ficou acordado a noite toda assistindo anime de novo. Ele admite as acusações, mas explica que tinha algo importante para fazer depois de assistir. Alia pensa que ele estava em algum tópico do Twitter, mas acabou que o perdedor virgem estava acordado assistindo resumos de anime. Alia o chama de insano, mas Masashika insiste que se for pela cultura, ele vai com prazer ser colocado em camisas de força. Ela então o observa bocejar com a boca aberta o suficiente para acomodar uma berinjela. Depois, ela diz algo em russo. Ele pergunta o que foi, e ela diz que significa que ele parece patético. A primeira aula deles é química, algo que os dois têm de sobra. E quando Masatika percebe que esqueceu seu livro, ele se junta à mesa de Alia para compartilhar o dela. Enquanto o professor continua a falar, Masatika luta para se manter acordado, mas quando ele perde, Alia o cutuca com sua caneta, fazendo com que ele levante a mão. O professor pergunta qual é a resposta, então Masatika olha para Alia em busca de ajuda. Ela aponta-lhe uma resposta, e Masatika repete-a com confiança, mas acaba completamente errado. A professora então se volta para Alia para salvá-lo e ela imediatamente dá a resposta correta. Masashika não consegue acreditar na traição e pergunta por que ela o jogaria debaixo do ônibus assim. Alia alega que estava apontando o número da questão, mas Masashika sabe que ela está cheia de mentiras, especialmente com aquele sorriso maligno. De repente, ela repete essa palavra em russo, o que pega Masashika de surpresa. Quando ele pergunta o que ela disse, ela o chama de idiota, mas Masatika tem um segredo. Ele esteve entendendo o russo dela o tempo todo, e ela estava na verdade chamando-o de fofinho. Isso abala todo o seu mundo, tentando descobrir o que ela quer dizer, mas ela continua a fingir ser inocente. Ele consegue entendê-la porque brincava com uma menina russa quando era criança, mas nunca pensou que se veria sendo conquistado por uma gata russa que não sabe que ele pode entendê-la. Se ele admitisse que sabe, ela provavelmente morreria de vergonha, e ele não pode arcar com as despesas do funeral. Mais tarde, Alia pega Masashika mexendo no telefone e lembra que é proibido usá-lo, a menos que seja uma emergência, mas ele simplesmente a ignora. Frustrada, Alia pega o telefone para ver o que esse degenerado imundo está fazendo. Quando vê a deusa da lua com cabelo prateado, devolve o telefone irritada. Então ela muda para o russo e diz que seu cabelo também é prateado e o chama de traidor. Masashika percebe isso e começa a travar, mas quando ele pergunta o que ela disse, ela o chama de viciado em jogos. A cabeça de vento imediatamente perde o foco e começa a explicar como ele não é um verdadeiro viciado, já que ainda não tem seu próprio canal no Twitch. Aliás, simplesmente desvia o olhar, percebendo que não há esperança para ele. Mais tarde, Masatika almoça com seus amigos quando eles percebem o conselho estudantil entrando. Alia, a tesoureira, Yuki, a porta-voz, e Maria, a secretária e irmã de Alia. Os rapazes concordam que as irmãs Kujou são muito atraentes, mas Maria recusa todos que a convidam para sair, dizendo que já está namorando alguém. Alia diz que Takeshi não tem chance com ela, já que a cabeça dele é em formato de maçaneta. Então, Takeshi o acusa de estar blefando só porque é amigo de Alia. Enquanto isso, as garotas procuram um lugar para sentar e quando Yuki percebe o olhar desinteressado de Masatika, ela pergunta se podem se sentar com eles. Os garotos concordam, então as garotas se juntam a eles e Yuki nota que Masatika pediu ramen, assim como ela. No entanto, quando ela percebe que a comida tem gosto de ácido de bateria, sugere levar isso ao conselho estudantil. Masatika avisa para não misturar preferências pessoais com questões administrativas, mas ela diz carinhosamente que está apenas brincando. Nesse momento, Alia olha para Yuki como se ela fosse uma mancha e pergunta se são amigas. Yuki explica que se conhecem desde a infância, pois foram para o mesmo jardim de infância. Quando Masatika pergunta se as meninas também são amigas, Yuki diz que gostaria de ser, mas Alia avisa que ser amiga dela não é exatamente divertido. Nesse ponto, os garotos decidem almoçar em outro lugar e Takeshi explica que as garotas são brilhantes demais para seus olhos de virgem. Uma vez que o peso morto foi deixado de lado, Yuki se aproxima de Masashika e pergunta se ele considerou sua ideia de entrar para o conselho estudantil. Masashika diz que preferia assistir aquele filme de O Último Mestre do Ar de 2010 que não mencionamos. Yuki conta a Alia que Masashika foi seu vice-presidente na escola secundária e que ele é muito capaz. Então Alia muda para russo e diz que não precisa dizer isso a ela. Mais tarde, Yuki se despede e Alia diz que está surpresa que alguma garota queira ser amiga dele.
Masashika aponta que ela é amiga dele, o que surpreende Elia, que concorda e de repente se afasta, deixando Masashika confuso. Mais tarde, Masashika sonha com os bons tempos em que costumava brincar com uma menina russa loira. Quando acorda, lembra-se de como era tão apaixonado que estudou russo só para falar com ela. No entanto, ele não se lembra do nome dela. Na manhã seguinte, Masashika vai para a aula cedo e arruma tudo antes que os outros cheguem. A Alia é a primeira a chegar e pensa que o inferno deve ter congelado para ele ter acordado cedo. Masashika nota a sujeira nas meias dela e pergunta se ela pisou em uma poça. Mas ela se senta e explica que um caminhão que passou a molhou com lama. Ela de repente muda de assunto e pergunta se ele vai entrar para o conselho estudantil afinal. Mas ele insiste que preferiria engolir pregos. Alia tenta perguntar outra coisa, mas fica envergonhada e diz para ele esquecer. Ela então começa a tirar as meias, o que faz Masashika sentir-se fraco nas pernas. Quando Alia vê como ele está tímido, tem uma ideia sofisticada e diz a Masashika para pegar sua meia extra no armário. Masashika concorda relutantemente, mas quando ela diz para ele colocá-la, ele tenta desistir, mas ela diz que seria uma boa recompensa por ajudá-la a pegar. Aliaya muda para russo e diz que é para ela também, e nesse momento Masashika começa a se perguntar se ela está apenas o usando para liberar seu estresse ou algo assim. Quando ele pergunta o que ela disse, ela responde que o chamou de covarde, então Masashika agarra seu pé e decide fazer o que foi pedido. Alia começa a surtar, dizendo que ainda não estava pronta, mas Masashika diz para ela parar de se mexer para que ele possa encaixar. No entanto, ele acidentalmente a toca em uma área restrita, então ela imediatamente o chuta no rosto e lhe dá um vislumbre do paraíso no processo. O homem cai, mas valeu a pena o mimo. Mais tarde, Alia dá-lhe um gelo, então ele se aproxima dela e tenta se desculpar, mas ela o chama de pervertido por pés em russo. Em seguida, ela diz que não está brava com ele e pede desculpas por chutá-lo, mas quando tenta ver se ele está bem, ele desvia e agradece por lhe dar uma prévia da prometida Terra do Nunca. Alia está extremamente envergonhada e acerta-lhe com um soco, então ela se vira para fugir enquanto ele a persegue. Eles correm pela escola por um tempo, mas 10 minutos depois, ela finalmente cede. Masashika pede desculpas por ter exagerado e oferece sua bebida favorita como uma oferta de paz. Alia fica tocada por ela ter percebido e muda para o russo para perguntar se ele quer um gole. Masashika congela ao perceber que ela quer beijá-lo indiretamente, mas ele fica com medo e finge não saber o que isso significa. Como de costume, ela muda a tradução e ri sozinha, achando que ele não entende uma palavra do que ela está dizendo. Alguns dias depois, Masashika se encontra com Yuki em um depósito, e quando os dois começam a brincar, ele aparece e lamenta ser a terceira roda. Aparentemente, as garotas precisam de ajuda para organizar o depósito, então Masashika começa trazendo alguns jogos de tabuleiro que Kusuke usa para se gabar de sua última vitória. Alia manda o casal constrangedor voltar ao trabalho, depois muda para russo desejando que também recebesse alguma atenção. Masashika se arrepia no local enquanto Alia continua a implorar para ele vir. Enquanto Elia pensa que está sendo muito esperta, depois eles vão para o escritório do conselho estudantil, onde o presidente entra e se apresenta como Kanzaki, dizendo que ouviu falar muito dele, mas a Chika olha para ele como um projeto de mapa inacabado e pensa que não é de se admirar que ele seja o presidente. No entanto, quando ele tenta ir embora, Kinzaki insiste em comprar um jantar para mostrar sua gratidão, mas a Chika tenta recusar, mas Yuki diz a ele que deveria aceitar, já que ele só está indo para casa encontrar Tumbleweeds. Kenzaki se pergunta como Yuki poderia saber o que Masashika vai precisar em casa, mas Yuki simplesmente diz que eles se conhecem há muito tempo. Kenzaki então convida as garotas para jantar com eles, e elas aceitam. No jantar, Kinzaki elogia o grupo por terminar a tarefa tão rapidamente, então Yuki começa a animar Masashika como sendo o motivo disso. Kinzaki pergunta se ele gostaria de se juntar ao conselho estudantil, mas Masashika recusa novamente, dizendo que preferia pisar em um Lego. Kinzaki tenta convencê-lo, dizendo que isso melhoraria muito sua recomendação, mas Masashika só quer recomendar um mangá que ele vai curtir naquela noite. Yuki continua insistindo, então Masashika pergunta por que ela precisa dele se ela já é uma favorita para vencer, mas Kanzaki revela que isso não é verdade, especialmente porque Ali também está planejando concorrer. Isso surpreende Masashika, mas Alia confirma que ela também vai se candidatar à presidência. Após o jantar, Kanseki sugere que Masashika acompanhe Alia até em casa enquanto ele cuida de Yuki, então eles se separam. A Leona parece particularmente fria com a senhorita Ashika e quando chega à sua parada, sai sem o seu habitual simpin russo. Mas a Chika chega em casa e imediatamente percebe que não está sozinho. Lá dentro, Yuki relaxa casualmente no sofá, então ele pergunta o que ela está fazendo ali, mas ela o ignora e lê seu mangá favorito, esperando que o casal principal seja do Alabama. Mas a Chika confronta-a por fingir serem amigos de infância na escola, mas Yuki insiste que ser irmãos não contradiz isso.
Eles então voltam a prestar atenção no mangá cult que ela está lendo, enquanto ela demonstra que otakus não nascem, são feitos. Na manhã seguinte, Masatika acorda e encontra Yuki em cima dele, mas ele diz que não está interessado em ir Targaryen com ela. Depois eles vão juntos ao shopping e Yuki olha algumas roupas enquanto Masashika sente seu coração apertar quando vê o preço. Enquanto fazem compras, Masashika pergunta a Yuki se ela também notou algo prateado no canto do olho dele. Yuki responde que já estava à frente dele e notou o bisbilhoteiro há um tempo. Masashika se pergunta como lidar com essa situação delicadamente, mas Yuki não liga e apenas vai direto até Alia. Alia tenta bancar a indiferente e afirma que só os viu há poucos momentos, mas é claro que ninguém acredita. Yuki tenta convidar Alia para almoçar com eles, mas quando Masashika tenta impedi-la, Alia se pergunta qual é o problema. Yuki explica que é um restaurante de comida picante e diz para ela não ir se não conseguir aguentar. Masashika tenta ser honesto e avisa que é como comer o da bomb do Hot Ones. Alia insiste que vai, ignorando os avisos de Masatika, e momentos depois, ela está diante dos portões do inferno, parecendo que morreu enquanto usava metanfetamina. Alia começa a ter dúvidas até que Yuki comece a falar, fazendo-a redobrar a determinação. Quando eles entram, Yuki explica qual sabor do inferno a aguarda em cada um dos pratos. Então Masatika tenta salvá-la, escolhendo a opção mais suave do cardápio. As garotas decidem seguir o pedido dele também, e enquanto esperam, Alia comenta como Yuki está parecendo masculina pela mudança. Yuki informa que estava na cama com Masatika naquela manhã, fazendo com que ele cuspisse sua bebida enquanto os virgens no restaurante escutavam o que é ter alguma ação. Alia olha para Masatika em busca de uma explicação, mas o que ele diz soa igual a dizer que ela escorregou e caiu na cama com ele. Finalmente, o pedido deles de 3 piscinas de sangue chega, e só a visão faz Alia pular. No entanto, ela não é do tipo que recua diante de um desafio. Ela puxa o macarrão e começa a comer. De repente, as especiarias a atingem como se fossem um primo distante do cominho. Mas quando Masashika tenta perguntar se ela já está vendo dobrado, ela insiste que está bem. Ela começa a chorar enquanto implora por ajuda em russo, mas cada vez que Masashika tenta ajudar, ela recusa. Então Yuki, que não é melhor que o diabo, oferece a ela uma especiaria para deixar sua comida ainda mais picante. Masashika percebe que Yuki está fazendo isso de propósito e tenta resgatar Alia, mas a idiota recusa e despeja um pouco da especiaria. Quando ela dá uma mordida, grita Bloody Mary e acabam lá fora. Masatika diz que Yuki foi comprar algo e agora são só os dois, então ele pergunta se ela quer um sorvete. Alia finalmente se acalma quando Masatika de repente pergunta por que ela quer ser presidente do conselho estudantil. Alia diz que não precisa de um motivo para almejar mais alto, então Masatika pergunta se ela tem um parceiro de corrida. Ela diz que não precisa de um e provavelmente pediria a um estranho aleatório só por causa das regras, mas quando muda para o russo, deseja que ele corra com ela. Isso faz Masatika lembrar de uma vez quando viu uma garota chorar feio por perder as eleições, fazendo-o sentir-se mal. Alia pergunta se ele tem planos depois disso e Masatika diz que não e que Yuki não voltará por um tempo. Então Alia pede para ele segui-la nas compras. Yuki diz que isso implicaria uma relação próxima entre eles, mas quando ele percebe que Alia não tem muitos amigos graças à sua atitude espinhosa de senhorita perfeição, decide sentir pena da Tsundere Wannabe prateada. Eles vão para a loja e Alia se pergunta por que Masatika está sendo tão gentil com ela, depois fica brava quando pensa que é porque ele espera que ela perca a presidência. Ela vai para os provadores com raiva e pretende impressioná-lo com seu senso de moda, mas antes de começar a se despir, percebe que otakus têm imaginações ativas, então ela pede para ele se afastar mais para não ouvir os sons. Aliviada, ela começa a oferecer algum conteúdo aos assinantes do Patreon, depois veste uma roupa fofa para mostrar a ele. De repente, ela se pergunta o que faria se ele não reagisse de forma alguma. Quando ela abre a cortina, Masatika diz que ela está ótima, e até faz um esforço no elogio, ao contrário do que você faz quando sua namorada pergunta se ela parece gorda. Alia abre a cortina e começa a ter um ataque cardíaco, enquanto Masatika simultaneamente sofre uma falência hepática de tanta vergonha. Alia se pergunta se ele está acostumado a fazer elogios por causa daquela Yuki de cara fechada, então ela decide experimentar uma roupa masculina como a dela. Novamente, Masatika a faz ficar vermelha quando diz que ela está legal. Alia experimenta roupa após roupa apenas para arrancar elogios de Masashika, que provavelmente está morrendo por dentro. Dessa vez, ela decide usar algo arriscado e talvez provocar Masashika mostrando um pouco de pele. No entanto, quando ela abre para mostrar a ele, encontra Yuki ali e um olhar vazio de Masashika. Alia muda para russo e deseja poder desaparecer, então Masatika traduz para Yuki, que a chama de grande bebê. Mais tarde no trem, Alia se pergunta quem venceria entre Madara e Saitama, mas para com isso quando Masatika e Yuki começam a se despedir.
Quando eles saem, ela começa a surtar sobre a saia curta que usou, mas algo mais importante a atinge, e ela se pergunta por que os dois desceram na mesma estação. Depois, Aelia vai para casa, onde sua irmã Mírio a recebe. Maria percebe que ele está meio emo pela primeira vez, então pergunta o que há de errado. Alia fala a ela sobre Mazatika e sua amiga de infância, deixando Maria feliz que um garoto finalmente conseguiu romper aquele coração de vibrânio dela. Alia tenta disfarçar, mas Maria pergunta diretamente se ela gosta de Mazatika. Alia desvira e insiste que são apenas amigos, então Baria pergunta como isso é possível, já que ele é um preguiçoso indiferente, o que Alia odeia. Bem, tudo começou há 6 anos na Rússia, quando a turma de Alia foi dividida em grupos para um projeto de aula, onde os vencedores ganhariam um prêmio. Alia estava animada para fazer sua parte e foi até a cidade para entrevistar seu objeto de estudo, mas quando voltou à escola, percebeu que ninguém mais parecia se importar. Alia tentou motivar o grupo para que pudessem ganhar, mas aqueles futuros preguiçosos não estavam nem aí. Quando viram que Alia tinha escrito uma dissertação inteira para a tarefa, disseram-lhe para relaxar, porque ela estava exagerando. Eventualmente uma briga começou e Alia ficou sozinha para terminar aquele mestrado discreto. Quando chegou no momento da verdade, outro grupo ganhou o prêmio e Alia ficou arrasada por perder. No caminho para casa, ela se culpou por esperar que alguém fosse tão motivado quanto ela, então decidiu começar seu arco feminista woke. Anos depois, ela se transferiu para a prestigiosa escola japonesa, onde conheceu o perdedor preguiçoso dormindo ao lado dela. Eles trocaram apresentações, mas de um período para o outro, Alia percebeu que Mazatika era um vagabundo nível S, que provavelmente se cansava só de respirar. No entanto, ela não ficou surpresa, já que tinha visto esse tipo de comportamento antes. Quando o festival escolar chegou, as crianças tinham diferentes tarefas a fazer, então Alia assumiu as suas sozinha. Algumas meninas tentaram fazê-la relaxar, já que era apenas um festival escolar, mas Alia estava determinada a dar o seu melhor. Ela se furou repetidamente, mas ainda assim insistia em terminar. Mazatika entrou de repente, sabendo que Elia estaria se matando de trabalho. Ele aconselhou-a a ir para casa, assegurando que todos ajudariam no dia seguinte, mas ela insistiu em ficar. Foi então que ele mostrou a ela uma autorização para o clube de artesanato ficar na escola e ajudá-los. Isso chocou Alia, que se perguntou como ele conseguiu isso. Masashika explicou seus métodos e disse a ela que não fazia sentido fazer isso sozinha. Mas isso irritou Alia, pois ela não entendia o que havia de errado em levar o festival a sério. Ela fez um daqueles discursos que reviram os olhos sobre não comprometer a qualidade e insistiu que não havia nada de errado em trabalhar tanto, já que ninguém mais se importava tanto. Mazatika lembrou-a de que o objetivo das atrações do festival é trabalhar juntos, então ela deveria usar a chantagem emocional para fazer os outros trabalharem duro com ela. No entanto, quando ele percebe que corre o risco de receber outro discurso, ele se desculpa e aprecia todos os esforços dela. Finalmente, Alia concorda em ir para casa, mas ela se pergunta qual é a do Masatika. No dia seguinte, os meninos realmente se esforçam para a surpresa de Alia. Não só eles fazem suas tarefas, mas todos se divertem, incluindo Alia. Então, quando o festival escolar começa, tudo corre bem. Alia encontra Masatika sentado sozinho na festa pós-evento e decide se juntar a ele. Ele pergunta se ela não está participando da dança porque tem 2 pés esquerdos. Alia assegura a ele que seus pés podem fazer coisas que ele só viu no modo incógnito, mas ela se recusou a dançar com seus muitos admiradores. Masatika diz que é uma resposta típica de Princesa de Gelo, e aparentemente é a primeira vez que ela ouviu o apelido. Alia parece irritada com o nome e explica que a parte da princesa a faz soar como uma Nepo Baby mimada. Ela não pode exatamente evitar isso, mas nunca se acomodou apenas por causa do nome do papai, então ela odeia quando seus esforços são ignorados em favor de seu nascimento. Masatika entende e concorda em não chamá-la pelo nome que agradavelmente surpreende Alia. Ela agradece por ele ter conseguido fazê-la entender para que ela pudesse aproveitar o festival com todos os outros e se desculpa por tê-lo atingido com aquele discurso moralizador sobre esperança. Masatika diz que está tudo bem, mas Alia insiste em recompensá-lo de uma maneira tangível e pergunta o que ele quer. Masatika pensa um pouco e pergunta se ela tem um apelido verdadeiro. Quando ela diz que é Alia, ele pede permissão para chamá-la assim. Ela pergunta o que ele ganha com isso. Então ele basicamente diz que terá o direito de se gabar por ser amigo íntimo do ídolo da turma e a agradece pela honra. Nesse momento, o ar fica carregado com o cheiro do desespero quando o fã-clube de Alia aparece para convidá-la para dançar. Os meninos começam a discutir sobre quem deveria ter a primeira dança e até invadem o espaço pessoal dela para convencê-la. Alia fica sobrecarregada pelos sprays de corpo simp que estão por toda parte, então Masashika pega na mão dela e diz aos garotos que ela já está comprometida. O coração de Alia quase salta pelas bochechas enquanto ela olha para Masashika surpresa. Masashika a desafia a ver quão rápido ela pode aprender a dança, e ela aceita sua oferta com prazer.
A partir de então, Masashika voltou a ser o príncipe preguiçoso, então Alia começou a atacá-lo com violações venenosas, mas no fundo, ela já estava encantada. No presente, Maria elogia a história de amor deles, enquanto Elia insiste que não é assim, pois são apenas amigos. No entanto, Maria reconhece o clichê do amigo que é um verdadeiro amante, já que tem experiência com seu misterioso amante do medalhão. Oliha admite que Masachika se destaca quando é importante, enquanto Maria começa a falar animadamente sobre seu traje, fazendo Oliha querer vomitar. No dia seguinte, Masachika chega ao conselho estudantil para cobrir Yuki. Marie fica animada para conhecê-lo e se apresenta como a irmã mais velha de Alia e secretária do conselho. Masachika pergunta se ela precisa de ajuda com as compras, mas Maria diz para ele não ser tão formal, já que ele é amigo de Alia. Ela agarra suas mãos e diz que é um prazer, mas algo nisso parece estranhamente familiar para ela. Maria pergunta qual é o seu primeiro nome, e quando ele lhe diz, ela percebe algo, mas após hesitar, pede desculpas por ter congelado e diz que é um prazer conhecer o amigo de Alia. Ela então muda para o russo e diz para ele ir embora, mas Masachika pergunta o que isso significou. Ela repete corretamente em japonês e se despede do presidente. Mais tarde, eles vão às compras de materiais de escritório quando Maria perde o foco em um pelúcia fofo e sugere comprar um para cada membro do conselho. Masachika assegura que Kanzaki morrerá virgem se ela fizer isso. Então eles concordam em boicotar a ideia, mas ela insiste em comprar um só para si. Depois, eles voltam e Masachika tem pena de Alia por ter uma irmã tão caótica. Eles chegam ao próximo ponto e ele se oferece para segurar o pelúcia, então Maria o nomeia em homenagem a Alia e diz a ele que eles ficam bem juntos. Eles entram na loja de chá, onde Maria se ocupa com o proprietário enquanto Masachika fica de lado, percebendo que Yuki seria melhor nisso, já que sua mãe a ensinou. Ele se lembra de como seu pai deu a notícia do divórcio quando ele era criança, então Masachika escolheu ficar com seu pai enquanto Yuki escolheu ficar com a mãe. Maria o tira do seu momento That's So Raven e vê que ele parece estar com dor. Ela o abraça e acaricia o cabelo dele, o que parece surpreendentemente familiar e calmante para ele, até que ela o queima com um chá quente e arruína o momento. Mais tarde, Masachika e Maria retornam à sala do conselho estudantil, e Kinzaki diz a ela para não deixar seu bicho de pelúcia demoníaco assustador para trás. Eles entregam a ele os suprimentos que conseguiram, e quando ele olha, agradece a Masachika por impedir Miria de transformar o escritório em Five Nights at Freddy's. Sobre esse assunto, ele pergunta a Masachika se ele se juntaria ao conselho estudantil, mas Masachika insiste que preferiria ver tinta secar, mas não se importaria de ajudar às vezes. Mario sugere que ele poderia apenas se juntar no papel, fazendo Masachika se perguntar por que estão tão determinados a fazê-lo entrar de qualquer maneira. Em resposta, Kanzaki pergunta por que ele prefere beber água de esgoto do que se juntar, suspeitando que há algo mais acontecendo. Kanzaki lembra-lhe como ele era o craque quando era vice-presidente no ensino fundamental, mas Masachika diz que não tinha objetivos dignos do cargo. Kanzaki diz a ele que ele não é nada de especial e revela que só se tornou presidente para conquistar uma garota que estava fora do seu alcance. Isso surpreende Masachika, então Kanzaki tira uma foto de uma baleia terrestre e mostra para ele. Quando Masachika pergunta quem é, Kanzaki revela que era ele 2 anos atrás. Masachika diz que parecia que ele tinha comido seu irmão gêmeo, e Kanzaki admite que ele era um preguiçoso por cima de tudo. No entanto, tudo mudou quando ele se apaixonou por uma nota 10 de quem Jabba, o gordo, nunca receberia um segundo olhar. Foi quando Masachika percebeu que o nerd conseguiu conquistar Chisaki com charme presidencial. Kanzaki ressalta que até Miria entrou porque Chisaki a convenceu. Miria admite culpabilidade e explica que não importa por que você entra, contanto que trabalhe a favor dos estudantes. Kanzaki então diz a ele que ele e Yuki formavam uma grande equipe no ensino fundamental e Masachika não tem do que se envergonhar. Ao ouvir isso, Masachika se lembra dos velhos tempos com sua irmã. Kanzaki percebe isso e garante que não haveria problema se ele entrasse apenas para fazer outra pessoa presidente. Masachika promete pensar no assunto, então Kanzaki e Maruya passam para outro tópico, enquanto Masachika se pergunta se realmente quer fazer alguém presidente. Quando ele pergunta onde está Alia, Kazek diz que ela está resolvendo uma disputa entre os times de beisebol e de futebol. Aparentemente, ambos os times pediram permissão para usar o campo da escola para praticar para eventos futuros. O time de futebol se classificou para os regionais, enquanto o time de beisebol tem olheiros profissionais vindo para observar. Normalmente, Chisaki seria responsável por resolver disputas, mas desta vez ela está ausente em deveres oficialmente convenientes, então ele enviou Elia, que parece estar tendo dificuldades com isso.
Ao ouvir isso, a senhorita Yashika decide ver se os grupos estão brigando. Enquanto isso, os times de beisebol e futebol estão bem no meio de uma encarada enquanto Alia observa. Os rapazes discutem sobre qual jogo é mais importante, mas quando Alia tenta intervir, o time de futebol pergunta qual é a ideia brilhante dela. Alia sugere que usem o parque à beira do rio para praticar, então a equipe de futebol tenta passar a ideia para a equipe de beisebol, mas eles se recusam a ceder. No entanto, ambos os capitães das equipes permanecem suspeitosamente calados junto com a equipe de gerenciamento. Enquanto os garotos continuam a discutir, Alia começa a perceber que é péssima nisso. Aquela promessa que fez a si mesma todos aqueles anos atrás estava finalmente voltando para atingi-la em suas belas curvas. Desde que ela basicamente foi uma megera com todos, ninguém gostaria de ouvi-la. Enquanto começa a chorar, ela muda para o russo para pedir ajuda. Nesse momento, Masashika aparece e anuncia que agora é o responsável pelo Conselho Estudantil de Assuntos Gerais e está ali para ajudar. Alguns segundos atrás, Masashika tinha se aproximado e ouvido as equipes brigando entre si enquanto Maria tentava acalmá-las. Ele sabia que a abordagem de Ilha estava condenada ao fracasso, mas achou que seria uma boa experiência e realmente ia fingir que não tinha visto nada. No entanto, ele de repente a ouviu pedir ajuda em russo, e era um som que seus ouvidos de simp não podiam resistir. Ambas as equipes reconhecem Masashika de seu tempo na escola secundária, então Masashika propõe um compromisso. O time de beisebol praticaria à beira do rio, já que tinham menos membros, mas em troca, o time de futebol mandaria alguns membros para ajudar no processo. Os meninos começam a contestar e Alia tenta acalmá-los, mas Masashika simplesmente olha para a equipe de gestão. De repente, a chefe oferece que sua equipe ajude, então os caras do beisebol mudam completamente de ideia e aceitam na esperança de acertar algo além de um home run. Os meninos finalmente resolvem a disputa e Masashika encerra a questão pedindo que façam os pedidos oficiais no dia seguinte, enquanto Alia olha surpresa para Pikachu. Depois eles voltam para o escritório e Masashika pede desculpas por ter se intrometido e a feito parecer mal. Alia releva, mas pergunta por que ele fez aquela proposta, quase como se soubesse que o gerente de futebol se ofereceria para voluntariar. Masashika fica surpreso por Elia ter conseguido perceber, então ela aponta que ele estava olhando para ela o tempo todo. É nesse momento que Masashika explica que a gerente está realmente namorando o capitão do time de beisebol. Claro que a Ilha não notaria, já que estava ocupada demais discursando, mas o capitão do beisebol não disse uma palavra o tempo todo, porque estava tentando ajudar sua namorada, mas também precisava manter suas prioridades em ordem. Masashika sabia que o gerente aceitaria a proposta imediatamente e todos teriam um final feliz. O time de beisebol poderia perder o foco em Friguiá, o time de futebol poderia chutar as bolas uns dos outros e os pombinhos poderiam se beijar quando ninguém estivesse olhando. Masashika vê Kanzaki, que pergunta a eles como tudo correu. Alia diz que Masashika fez sua mágica, então Kanzaki os elogia, mas Masashika o acusa de armar tudo. Kanzaki admite as alegações e pergunta se Masashika finalmente tomou uma decisão. Masashika se compromete a engolir pregos e pisar em legos só para se juntar ao conselho estudantil, então Kanzaki o convida para o escritório para começar. Mais tarde, Alia e Masashika vão para casa enquanto Masashika lamenta ter sido enganado por mais um cara de óculos de anime. Alia pergunta se ele está se juntando ao conselho apenas para concorrer com Yuki para presidente do conselho, então Masashika pergunta se ela desistiria de ser presidente se ele fosse. No entanto, Alia insiste que nunca vai recuar, mesmo que signifique enfrentá-lo. Masashika imaginou que ela diria isso, então ele se oferece para torná-la presidente do conselho estudantil. Alia parece surpresa, mas Masashika a assegura que, se é isso que ela quer, ele estará com ela e por ela. Então ele estende a mão. Alia enxuga as lágrimas e pega a mão dele, e ele anuncia que eles são oficialmente uma equipe. No entanto, Alia diz algo em russo que o faz lembrar de cachinhos dourados de sua memória. O sentimento familiar o faz sorrir até ele perceber que Alia está cortando a circulação em sua mão. Alia pergunta se ele estava pensando em outra garota, fazendo Masashika perceber que cometeu um dos pecados da cena sagrada de confissão. Ela pergunta se ele estava pensando na Yuki depois de prometer estar lá por ela, mas mesmo que Masashika negue, a única maneira de Alia seguir em frente é deixar a marca da mão no rosto dele. Depois disso, ela estende a mão para ajudar o idiota a se levantar. No caminho para casa, Masashika se gaba de que seu estilo aumentou com o tapa, mas Alia debocha dele por ter um cérebro quase não funcional. Quando chegam ao prédio de Alia, ela pergunta se ele perdeu a sensibilidade na bochecha. Masashika afirma que está bem. Nesse momento, Alia se aproxima e lhe dá um beijo na bochecha, deixando-o surpreso. Alia se pergunta por que ele está tão surpreso, mas Masashika não consegue entender se foi apenas bochecha com bochecha. Alia sai sem dar respostas, fazendo Masashika desejar que ela contasse o que fez em russo. Acontece que Alia tinha dito a Masashika que o amava em russo mais cedo e agora ela está tendo um colapso total.
Mesmo que ela o amasse, o que ela se recusa a admitir, ele provavelmente apenas riria na cara dela se ela confessasse. Enquanto Alia continua a lutar contra seu demônio do travesseiro, ela ouve a porta se fechar. Quando verifica, ela vê Maria sentada, parecendo que algo a está incomodando. No entanto, quando Alia pergunta o que é, Maria tira o bichinho de pelúcia e a distrai com ele. Enquanto se afasta, ela menciona ter encontrado Masashika e entendido por que Alia cairia na armadilha dele. Alia nega novamente a acusação, então Mariette aconselha a confessar rapidamente antes que alguém o roube dela. Enquanto isso, Masatika começa a se encolher com o charme cafona que exibiu naquele dia. Ele se pergunta se a declaração de amor de Alia é real, mas devido a uma overdose de ilusão, convence-se de que não poderia ser. Então ele se lembra das frequentes batalhas de zombaria de seus pais quando era criança, e conclui que o amor é tão inútil quanto a Sakura no Time Set. Quando ele volta para casa, vê os sapatos de Yuki do lado de fora e imagina que ela provavelmente o armou para entrar no conselho. Ele entra relutantemente apenas para encontrar Yuki com seu jardim de frutas totalmente à mostra. De alguma forma, Masashika não pisca e a acusa de fazer isso de propósito. Yuki admite, e quando Masashika pergunta por que ela faria isso, ela explica que nunca tiveram o clichê de entrar de surpresa. Masashika não achava possível ser tão burro, mas aparentemente muito enredo pode deixar você lesado. Depois de emprestar algumas células cerebrais de Masashika, ela chama de desculpa por tê-lo enganado a entrar no conselho. No entanto, Masashika a chama de corajosa por pensar que seu pacote era suficiente. Quando Yuki insiste que o viu olhando para ela, Masashika revela que os caras preferem espiar do que ver tudo. Yuki aceita a derrota, mas insiste que ele a olhou de cima a baixo. Então Masashika desiste e admite que olhou a parte de cima dela. Mais tarde, Yuki seca o cabelo no quarto dele e pergunta se Masha e Kanzaki conseguiram recrutá-lo para o conselho. Ele confirma, depois da notícia de que está concorrendo com Ilha para presidente. Yuki não acredita que Alia a superou assim e se lamenta com Deus por castigá-la com seios tamanho C, enquanto Alia tem seios o suficiente para acabar com a fome no mundo. Yuki insiste que seu pacote é pequeno, mas poderoso, e oferece deixar ele sentir, mas quando Masashi recusa, ela diz que ele já deu o primeiro aperto dela no ensino fundamental. Quando ele pergunta se ela está falando sério, Yuki faz uma cara séria e narra um jogo de pega-pega da infância que se transformou em um jogo de agarrar. No entanto, Masashika sabe que ele não teria esquecido se Deus tivesse lhe dado um milagre. Yuki finalmente desiste, então Masashika lembra de que ela mal conseguia brincar por causa da asma. Assim, Yuki comemora que agora está bem e entrega uma escova a Masashika para compensar. Enquanto ele escova, ele pede desculpas por escolher Eld ao invés dela. Então Yuki garante que um pouco de rivalidade entre irmãos seria ótimo para a trama. Depois, Yuki diz a ele que está livre para voltar para ela se o peso do peito de Alia começar a sufocá-lo. Mas Masashika assegura que não há melhor maneira de morrer. Yuki vai embora, mas diz que está feliz por Masashika finalmente ter encontrado alguém para motivá-lo novamente, embora isso não a impeça de esmagá-lo como uma noz. Na manhã seguinte, Masashika acha estranho que Yuki não tenha feito algo cruel para acordá-lo. Então imagina que ela ainda está bastante magoada com as notícias de ontem. Ele decide compensá-la, mas quando se levanta, uma mão o agarra e assusta o creme de chocolate para fora dele. Yuki ri da cara de otário dele até que de repente percebe que está presa, já que não havia espaço para o caminhão basculante Kun, mas a Tika aproveita a oportunidade para encher a cara dela como vingança. Então Yuki lamenta ter a cara cheia de seus sobrinhos e sobrinhas ainda não nascidos. Mais tarde na escola, Aya espera nervosamente pela chegada de Masatika. Ela tenta se acalmar pensando que Masashika provavelmente entraria sonâmbulo como de costume. No entanto, Masashika entra parecendo bastante brilhante e cintilante, o que a surpreende. Enquanto conversa com os outros colegas de classe, o filtro apaixonado de Alia faz com que ele pareça o Dazai de Bungo Stray Dogs, que ela acha meio atraente, mas tenta se recompor. Durante a aula, ela fica surpresa ao ver Masashika bem acordado, então se lembra da promessa que ele fez a ela e pensa que ele pode estar intensificando o jogo. Na aula de ginástica, Alia dá uma impressionante saque enquanto Masashika leva uma bolada na cabeça. Mais tarde, Masashika cuida da sua lesão na cabeça quando Alia aparece para vê-lo. Alia pergunta se ele vai para a enfermaria, mas Masashika assegura que não é a primeira vez que leva boladas na cara. Alia decide se fazer de enfermeira e ver por si mesma, deixando Masashika ter uma confirmação de perto das alegações de copas tamanho I. Masashika se esforça para se controlar, mas quando Alia começa a mexer no cabelo, ela lhe oferece uma visão que quase faz com que seu Willy Wonka produza chocolate branco. Mas, pelo lado positivo, isso prova sua teoria das bochechas. Alia sugere que eles tomem um pouco de água, então vão até as torneiras, mas quando Masashika olha, fica animado com a pressão que a garganta de Alia consegue suportar de uma vez. Imediatamente, Masashika decide afastar seus pensamentos impuros e desviar os olhos do prêmio. Maria os vê e se aproxima, perguntando por que Masashika continua olhando para cima, mas na verdade ele está agradecendo a Deus pelos uniformes de ginástica.
Maria percebe o quanto ele está molhado e usa sua toalha para secá-lo, mas no processo, Masatika recebe uma visão privilegiada, que deve ser Deus dizendo, de nada. Masatika agradece a ela pela massagem e diz que agora sabe como um cachorro se sente. Então Marius começa a flertar seriamente, dizendo que os cachorros realmente têm o melhor estilo. Alia rapidamente separa-os e sugere que voltem, então Maria acena adeus enquanto eles se afastam. Enquanto retornam, Masashika se prepara para ser repreendido por Alia, mas, para sua surpresa, ela ainda está preocupada com seu infeliz encontro com as bolas. Masashika percebe que ela não percebeu sua onda de cultura, então ele a assegura de que está bem. Ele então se lembra do beijo da noite anterior e se pergunta se ela está ficando carinhosa. Então ele pergunta por que ela está sendo tão gentil com ele. Alia diz que ele tem agido estranho o dia todo. Então Masashika diz que na verdade tem estado agitado por causa do estômago vazio. Alia fica vermelha de vergonha ao perceber que Masashika não estava realmente prestando atenção na aula. Ele estava apenas com muita fome para dormir. Masashika diz que na verdade dormiu como um bebê. Mas isso só irrita Alia, que ficou acordada pensando demais. Alia finalmente volta ao seu habitual jeito tsundere e parece prestes a estrangular Masashika, mas não de um jeito bom. Masashika tenta fazer algumas piadas para acalmá-la, mas Alia sai furiosa, arrependendo-se de ter se preocupado com o idiota com quem ela absolutamente não está apaixonada. Após a última aula, Masashika pede a Ali para irem juntos ao escritório do conselho, mas ela o olha como um monte de lixo falante e sai em silêncio. No caminho, Masashika se pergunta se ele passou dos limites quando de repente nota um grupo de fãs devotos bem treinados saindo do escritório. Quando Masashika olha para dentro, encontra uma variante de Mikasa pronta para cortar a cabeça de Eren. Então ele tenta fugir, mas ela o puxa de volta e pede desculpas por confundi-lo com o time de beisebol e futebol. Aparentemente, Chisaki deu uma lição aos rapazes por ignorarem Elia no outro dia, mas ela lhes garante que foi gentil com sua espada. Quando Masashika teme por sua segurança, Chisaki chama Kanzaki para defendê-la. Então Kanzaki assegura a Masashika que sua namorada não será agressiva com outros caras além dele. Chisaki prova isso ao esbofeteá-lo para discordar, mas Kanzaki não se importa de ser esbofeteado com força. Maria entra e os avisa para não se empolgarem, então Chisaki pede desculpas a Kentucky se ela foi muito dura, e ambos trocam olhares amorosos. Alia e Masashika começam a fofocar sobre se Chiaki tem ou não uma câmara de tortura, mas quando Maria vê como eles estão íntimos, ela os provoca dizendo que são igualmente fofos. Yuki entra e pede desculpas por estar atrasado, então Kanzaki inicia oficialmente a reunião pedindo a Masashika para se apresentar. Masashika então declara sua posição e anuncia que Elia e ele serão companheiros de chapa na próxima eleição. Em seguida, ele explica que toda a sua personalidade é de um assinante de Iskall e se senta. Kanzaki o elogia e diz para ele trabalhar com Maria durante o dia para pegar o jeito das coisas. Yuki interrompe e diz que precisa discutir o orçamento com o clube de artes, e como Alia é a tesoureira, ela terá que ir também. Alia aceita e as garotas saem juntas, mas Masashika sente que uma tempestade está se formando. No caminho, Alia pergunta a Yuki se elas podem conversar, então elas entram em uma sala de aula vazia. Lá, ela informa Yuki sobre seu plano de concorrer com Masashika, mas Yuki diz que ele já se adiantou. Alia fica feliz em esclarecer isso, mas Yuki começa a envenenar o ar com reclamações sobre perder Masashika. Alia tenta perguntar sobre o que é isso, então Yuki declara que ama Masashika ainda mais do que seus pais. Elia não consegue acreditar no que houve quando Yuki pergunta como ela se sente sobre Masashika. Elia diz que é apenas uma prisioneira da zona de amizade, então Yuki pergunta se ela também o ama. Ela encurrala a pobre garota para forçá-la a falar. Então Elia insiste que não deixará Yuki ficar com ele porque ele é dela. Yuki fica satisfeita com a resposta e diz que devem ir para o clube de arte agora. Eles concordam em usar seus codinomes na próxima batalha, e Yuki segue em frente enquanto Alia fica para trás para avaliar os danos cerebrais que a fizeram reivindicar Masashika. Enquanto isso, Masashika trabalha com Maria e fica surpreso com a eficiência dela, ao contrário de Chiaki, que está inquieta como se estivesse segurando um xixi. Kanzaki se livra dela e pede desculpas pela perturbação na força, mas Masashika suspeita que ela só é boa em táticas de tortura. Maria sugere fazer uma pausa e pergunta aos meninos se eles querem chá, já que ela é uma especialista. Quando Masashika vê a geleia na mesa, ele pergunta se é uma coisa russa, e ela diz que sim. Ele então pergunta se o chá preto dela é apenas um item de inverno, mas Maria diz que eles tomavam o tempo todo porque a mãe dela era viciada em chá. Maria pergunta quanto ele sabe sobre a Rússia, então Masashika mente dizendo que só tem conhecimento de filmes, apesar de ter estudado o idioma para alcançar sua paixão. Ao tomar um gole do chá, ele se lembra que sua mãe distante também é viciada em chá.
mas se distrai quando Maria engole profundamente sua geleia. Ele decide experimentar por si mesmo, mas é um gosto adquirido. Nesse momento, Yuki e Alia retornam com um ar estranho entre eles. Alia rapidamente se senta perto da senhorita Okatika, e quando ele reclama sobre espaço pessoal, ela diz que na Rússia é má sorte para uma garota sentar no canto da mesa. Quando ele nota como Yuki está encarando fixamente, ele deduz que deu merda quando eles saíram. Maria confirma o mito russo, mas ela explica que é mais para quem quer se casar e pergunta a Alia se ela encontrou seu noivo. Alia desconsidera e troca para o russo para dizer que ainda não. Então Masatika se sente aliviado até se perguntar o que isso significa. Maria dá para Alia uma montanha de geleia, fazendo Masatika ficar animado para ver sua capacidade de engolir. Mais tarde, Kandika encerra o dia e dispensa os alunos do primeiro ano. No caminho de casa, Masatika sugere que parem em um restaurante familiar para discutir as próximas eleições. Alia lamenta em russo por não ser um encontro, então Masatika faz uma careta com um elogio em russo. No restaurante, Alia faz um pedido de diabetes para se sentir melhor, então Masatika pergunta se aconteceu algo com Yuki. Alia pergunta se ele e Yuki estão namorando, mas ele diz que prefere ser pisoteado pelo titã colossal. Quando Alia pergunta o que está acontecendo, ele explica que Yuki só gosta de mexer com as pessoas e sugere que passem para assuntos mais importantes. Ele dá a notícia de que eles não têm chance de vencer contra Yuki no momento. No início do ensino médio, havia 6 pares de aspirantes, incluindo ele e Yuki. Mas metade deles desistiu no congresso estudantil, que foi como um debate para os estudantes reduzirem os aspirantes a 3 pares antes das eleições. Alia perguntou por que metade desistiu antes disso, então Masatika explicou que era basicamente como uma prévia das eleições que estava destinada a inclinar a favor de um lado. Nem todos os candidatos precisam fazer parte do conselho estudantil, mas parece que há poucos porque desistiram de vencer Yuki. Alia fica pressionada sobre o quão à vontade Masatika parece no encontro que não era bem um encontro e acaba destruindo seu canudo. Ela muda para diabetes tipo 2 e começa a inalar seu futuro seguro de saúde, fazendo Masatika se perguntar se é tão bom assim. Alia decide provocá-lo e pergunta se ele quer provar. Ele tenta recusar, mas ela pega um pouco e insiste que ele experimente. Masatika se oferece para pegar uma colher limpa, mas Alia insiste que é algo normal na Rússia. Masatika percebe que ela está exagerando, mas não consegue resistir a uma mulher oferecendo-lhe seu creme. Ele toma uma porção com a língua enquanto o resto do restaurante presencia o tabu. De repente, Masatika nota Taniyama do lado de fora. Massilia o interrompe e pergunta como eles podem vencer Yuki. Masatika sugere seguir um ângulo diferente para atrair os estudantes e dá o exemplo de Kenzaki. Mesmo que seu rival fosse o ex-presidente do ensino fundamental e Kenzaki não estivesse no conselho, Kenzaki ainda venceu. Seu sucesso começou como uma piada do clube de jornal, que achava que sua bunda gorda não conseguiria vencer. No entanto, todos ficaram surpresos ao ver a evolução de mamíferos de baleia terrestre para humano. E isso os conquistou. Alia pergunta se precisa de uma história de fundo convincente para mostrar às pessoas o quanto ela é trabalhadora, mas Masatika está muito focado no futuro da Taboo Spoon. Elia não consegue lidar com o que provocou, então Masatika decide pedir uma refeição e uma colher nova para se salvar do constrangimento. Alia o provoca por ficar agitado por algo menor, então Masatika pergunta se todos na Rússia simplesmente trocam DNA. Alia muda para russo e diz que ele é o único com quem ela faria isso, deixando Masatika nervoso. Eles retornam ao tema de ganhar a eleição, então Masatika diz que a primeira chance de conquistar apoio será no final do primeiro semestre, quando o conselho faz seu discurso de política. Alia pergunta o que ela deveria dizer no dela, então Masatika a aconselha a falar do coração depois de pensar bem. Ele então diz que ela é perfeitamente encantadora, e Alia cora e deseja que ele a elogiasse mais. Depois Alia pergunta como a comida dele está, então ele oferece um pouco até lembrar que ela não suporta pimenta. Alia se recusa a desistir porque é teimosa e concorda, mas Totika serve-lhe a iminente diarreia e seu demônio interior vence ao entregar a Alia um chile inteiro para provar. Alia diz suas orações e engole, depois se inclina para lamentar suas papilas gustativas perdidas. Mais tarde, o par caminha para casa e Alia pergunta o que Yuki planeja fazer agora que perdeu seu companheiro de chapa. Ela foi a oponente do Yuki na escola secundária, mas a campanha dela terminou em lágrimas amargas. No entanto, Masatika diz que em breve eles descobrirão. No dia seguinte, Yuki apresenta alguém ao conselho e Masatika quase engasga quando Ayano entra como nova integrante do conselho estudantil, juntando-se aos assuntos gerais com Masatika. Que história Masatika tem com Ayano? Comente. Eu quero a colher proibida se você quer a próxima parte. E se gosta de resumos de anime como este, então assista a este vídeo aqui.